Então, professor Eduardo, conta pra gente o que é preciso para aplicar a venda consultiva. É muito importante que a empresa esteja estruturada a respirar o assunto venda. Venda não é um feeling, né? Venda, ela é uma ciência. Então, acho que a empresa tem, antes de tudo, que ter toda a estrutura voltada para gestão, acompanhamento, capacitação da equipe, né? Ou seja, treinamento contínuo, constante, levantamento de informações de mercado, enfim, todo o ciclo de venda tem que ser alguma coisa existente em termos processuais na empresa e, ao mesmo tempo, esteja acontecendo de fato. Então, não é algo informal. A estrutura e o modelo de venda consultiva é algo que necessariamente está dentro do DNA da corporação. Há um perfil específico para o vendedor consultivo? Que habilidades ele deve ter? Legal, Lara. A gente, durante o nosso programa, a gente discute muito isso, né? Sobre o perfil mais adequado para uma pessoa que vai trabalhar na área comercial, principalmente com habilidades voltadas a vendas consultivas. Então, eu diria assim que as pessoas conseguem desenvolver esse perfil, né, e conseguem desenvolver principalmente as competências associadas a um profissional. Então, eu dedicarei mais tempo a discutir as competências essenciais a esse profissional, na linha de negociação, de tomada de decisão, de criatividade e de inovação. Eu destacaria exatamente essas 4 competências para esse tipo de profissional. A gente categorizou agora, né, por competências, e eu queria saber se tem como dividir em etapas a venda consultiva. E caso sim, quais são essas etapas? Oi, Lara, tem sim. Na verdade, isso é muito conhecido como processo de venda. No nosso contexto, processo de venda consultiva. E ele é de fato dividido em etapas, desde o momento inicial de prospecção, de geração de leads, até você chegar no momento de fechamento de relacionamento. E existem etapas intermediárias. Esse desenho ele é construído, ele não é único de empresa para empresa, ou seja, que a gente chama do processo de venda, do ciclo da venda. Mas eu diria que começa numa linha de entendimento do mercado e prospecção até finalizar em fechamento ou perda de um negócio, mas principalmente de um processo contínuo de relacionamento. Esse tipo de discussão, de desenho de processo, é muito visto dentro do programa da VOA. Eu queria saber se essa técnica também pode ser aplicada para as vendas online e, caso sim, quais são as vantagens, mas também os desafios. Esse é o grande desafio hoje em dia, né? A gente está vivendo um momento onde os encontros têm sido muito mais virtuais do que presenciais e, obviamente, isso afeta diretamente o processo de venda. Quando eu digo que afeta o processo de venda, não quer dizer que nós venderemos menos em função disso ou que a venda está mais complexa, mas ela em si está diferente. Engajar um potencial cliente dentro de um modelo virtual, ele é um novo desafio. Ou seja, as etapas, elas não mudaram, mas elas podem necessariamente sofrer algumas variações, algumas ferramentas podem ser utilizadas dentro desse processo de venda, dentro desse ciclo, na verdade, de venda, que tem por objetivo engajar e tornar da mesma maneira como se fosse presencial, tão efetivo quanto, né, como se fosse presencial, o processo de venda. Mas esse é um modelo que a gente hoje não consegue mais ficar afastado. O mundo é mais virtual, as negociações também são mais virtuais e da mesma maneira que o nosso momento antes da pandemia, temos os mesmos objetivos após um processo de venda, ou seja, fechar um negócio que atenda ambas as partes. Então, esse é um desafio e é um desafio que os profissionais de venda consultiva têm se preocupado bastante. Professor, ainda sobre esse tópico de vendas online, eu queria saber se é possível ter um atendimento, oferecer, na verdade, né, o vendedor consultivo, um tipo de venda que seja atrativa e humanizada, usando recursos tecnológicos, a exemplo aí dos bots, dos robôs. Lara, é possível. Eu diria até que, eventualmente, a gente consegue ter mais recursos, mais informações para fornecer que torne o processo de decisão de um cliente mais confortável para fechar um negócio.
Ou seja, o ambiente virtual também nos proporciona isso, obter mais informações, ter elas em tempo real, né? E assim, ter mais flexibilidade nessas discussões. Hoje não existe uma resposta certa o quanto isso vai ser mais efetivo ou menos efetivo em comparação a um período pré-pandemia. Então, muitas pessoas ainda têm uma insegurança muito grande se a etapa focada no processo de fechamento de venda seria mais efetiva longe ou perto, ou seja, no virtual ou no presencial. A gente não tem a resposta ainda, a grande verdade é essa. Porém, os recursos, o momento é esse, uma realidade nova já se apresentou e a gente tem que trabalhar com ferramentas que tornem mais fácil para o cliente a tomada de decisão. Isso sim é possível hoje dentro de um processo negocial, não tem a menor dúvida. Para finalizar, professor Eduardo, eu queria saber que dicas você daria para quem pretende estabelecer vantagens competitivas por meio das vendas consultivas. Eu acho hoje Acho que tem duas linhas importantes para a gente seguir como profissional comercial. O primeiro quanto mais técnico a pessoa for, quanto mais capacidade técnica, melhor conhecer a sua solução, seu produto, melhor são as chances dele passar por uma outra etapa. Uma pessoa comercial não precisa conhecer profundamente toda a solução técnica como uma pessoa técnica de fato. Isso acontece muito com serviços, por exemplo, de TI. Porém, quanto mais degraus ele conseguir subir, mais tranquila a decisão por um cliente passar por uma nova etapa de negociação. Ou seja, uma primeira dica é importante conhecer o seu produto, é importante conhecer a sua solução, é importante atualizar-se constantemente em relação ao produto que você tem, que você comercializa. Esse é um ponto. E o segundo ponto, numa negociação consultiva, você tem que ter o termômetro exato de cada etapa, você tem que tirar uma fotografia da negociação, você tem que conhecer as pessoas, você tem que saber quem é a pessoa de melhor relacionamento, com quem você deve discutir de fato uma transação em termos de influência. Então, da mesma maneira que você tem que se desenvolver tecnicamente, você também tem que desenvolver competências comportamentais, relacionais, que são eficientes e que no final acabam sendo aquelas mais importantes para um fechamento de um negócio. Então, não adianta uma pessoa ser muito comportamental, não ter habilidade técnica, e da outra maneira conhecer muito tecnicamente e não ter as habilidades comportamentais mais intangíveis necessárias ao negócio. Esse profissional hoje tem que ser cada vez mais completo dentro desse contexto. O episódio do Plano de Voo, que contou com a brilhante participação do professor Eduardo Piton, encerra por aqui. Eu gostaria de agradecer a você, professor, pelos insights maravilhosos e, claro, também a nossa audiência que nos acompanhou daí. Obrigada.